Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus. Chegamos a mais uma sexta-feira e não é qualquer sexta-feira, é a Sexta-feira Santa, um dia muito importante para o cristianismo, né? Um dia muito importante para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Afinal, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele estava se entregando na cruz do Calvário para nos garantir a vida eterna. Muito mais do que bênçãos, muito mais do que apenas a cura física, que é tão importante, a cura emocional, a cura espiritual. O Senhor Jesus também estava nos garantindo a salvação, a vida eterna, o direito de poder estar com Deus Pai para toda a eternidade. Olha o que representa esse dia. Arrisco até dizer que até mais importante do que o nascimento, a morte do Senhor Jesus, ela nos traz um símbolo, né, de amor, de graça e de redenção. É muito importante nós entendermos que é um dia especial, é um dia importante, é um dia onde aparentemente a morte o vence, né? A morte vence o Senhor Jesus. Como eu disse, aparentemente, era isso que o inferno, né? Isso que os escribas, os fariseus, as pessoas que eram contra Jesus acreditavam, que se eles parassem Jesus, claro, né? O mandante de tudo isso era o diabo. E se ele parasse Jesus, aquela onda de evangelho, de cristianismo, como a igreja estava crescendo, a palavra de Deus sendo propagada, seria, né, interrompida. Mas o que o mal não imaginava é que, na verdade, ele até contribuiu, até porque já era um propósito de Deus, né? O plano do Senhor era que o Filho, através do Filho, ele fosse glorificado, que através do Filho, ele então pudesse garantir a vida a todos aqueles que necessitavam dela, que necessitam, né, da vida. Então é muito importante nós entendermos o que está por detrás, pastor, dessa Sexta-feira Santa, né? Os religiosos, eles não comem determinadas coisas, eles evitam fazer determinadas coisas, mas o que de fato, pastor, está por detrás da morte, né? Olha só, a morte que nos deu a vida. É esse o nosso tema de hoje, a morte que nos deu a vida. A cruz, meu irmão, minha irmã, é um símbolo de vergonha e de dor, e se transforma no maior ato de amor da história. Olha só, o que era para ser um símbolo de vergonha, o que era para ser um símbolo de castigo, o que era para ser um símbolo de dor, a cruz, ela se transforma o maior ato de amor de toda a humanidade, de toda a história. O Senhor Jesus sofreu, né? Foi um sofrimento justo. Você pode observar lá em Mateus capítulo 27, do versículo 27 até o 44, nós vamos ver o Senhor Jesus sendo motivo de zombaria, né? De chacotas. A Bíblia fala que Jesus, ele recebe uma coroa, né? Uma coroa de espinhos. E eu quero até ler um trechinho para você aqui. Começa a partir do capítulo 27, versículo 27. Mas aqui no versículo 32, o texto vai dizer o seguinte: quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram ao lugar chamado Gólgota, e Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que provou, ele não quis, e em seguida os soldados crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tiraram a sorte com dardos para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito com acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então a gente percebe aqui que fizeram muita coisa, né? Foi um castigo muito severo, muito duro, foi um sofrimento muito grande que o Senhor Jesus sofreu. Então, além da zombaria, da coroa de espinho, a cruz, Jesus sofre muito por mim e por você naquela cruz. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu venho dizer para você: não aceite
o diabo oprimir a sua vida. Não aceite. Não aceite essa maldição, não aceite essa doença, não aceite esse problema. Por quê, pastor? Porque o castigo que Jesus pagou lá na cruz, o preço que ele pagou lá na cruz, meu irmão, minha irmã, é para que você nunca mais venha sofrer. É para que você nunca mais venha passar, ter de passar por isso novamente. Então Jesus, ele já venceu na cruz as nossas dores, levou sobre si todos os nossos problemas. Então, meu irmão, minha irmã, é desnecessário você sofrer. A escuridão e o clamor. Olha só, versículo 45, ele vai dizer o seguinte para nós: ao meio-dia começou a escurecer, aqui já a morte do Senhor, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. E estas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma destas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho, tem traduções que diz vinagre, comum, pôs numa ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Olha só, quanta humilhação, quanta tristeza. E aí o versículo 50 diz: aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Olha só, quanto sofrimento Jesus aqui passou, e por alguns instantes, e a gente até comentava já sobre isso há um tempo atrás, o maior medo de Jesus, quando ele ainda estava no Getsêmani, onde ele ora, onde ele pede, para que Deus, se possível, passasse aquele cálice dele, não foi a morte, o medo de Jesus, o sofrimento de Jesus não foi a morte, não era morrer. Jesus não tinha medo da morte, até porque Jesus é vida. Ele não tinha medo da morte. O grande problema era a separação de Deus. Por mais que fosse por alguns momentos, o Senhor Jesus nunca havia antes estado separado de Deus. Portanto, você vê que o clamor do Senhor aqui é: Deus meu, por que me abandonastes? Por que me desamparastes? Por que eu estou sozinho? Por que o Senhor não está comigo? Por que o Senhor não está olhando para mim? Lembre-se, a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava carregando o pecado de toda a humanidade. O castigo, o pecado, a iniquidade, todas as coisas erradas estava sobre ele naquela hora. E o que a palavra de Deus ela fala, A única coisa que me separa de Deus é o pecado. Jesus não era pecador, mas ele carregou o pecado sobre si, o meu, o seu, o de toda a humanidade. E por isso, aquela escuridão e o clamor, Jesus então grita, bem forte, e a Bíblia diz, e a partir deste grito, então, Jesus, ele morre. Então, é importante nós entendermos, naquele momento, o preço do pecado foi pago. Naquele exato momento, o Senhor Jesus, ele nos justifica e ele nos alcança com graça. Oh, louvado seja Deus por isso. E neste exato momento, nós vamos ver no versículo 51 que o véu é rasgado. E olha só o que diz o texto: então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram, muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos, e depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram estas pessoas. Olha que coisa linda! A palavra diz: o templo, a cortina do templo, o véu do templo foi rasgado. A Bíblia diz que, além disso, a terra tremeu, as rochas se partiram, mas o mais bonito, os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados. Olha que coisa linda. A palavra de Deus aqui está dizendo, meu irmão, minha irmã, que quando o Senhor Jesus, ele morre na cruz do Calvário, ele nos garante vida, Até as pessoas que estavam mortas, a Bíblia diz que o Senhor ressuscita. Isso trazendo para o nosso mundo hoje, espiritualmente falando, quem está morto no pecado, na iniquidade, quem está morto no erro, a palavra de Deus diz, uma vez que entende o que o Senhor Jesus fez por ela na cruz,
esta pessoa passa da morte para a vida. Assim como você, assim como eu, um dia estávamos perdidos, estávamos mortos, mas o Senhor nos trouxe da morte para a vida. É isso, a separação acabou. Temos acesso livre a Deus. Até os inimigos reconheceram. Este é o Filho de Deus, né? Porque a palavra fala no versículo 54, o oficial do exército romano e os soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. E eles ficaram com muito medo e disseram, de fato, este homem era o Filho de Deus. Pode ter certeza. Toda a terra vai reconhecer a majestade e glória do Senhor Jesus. A cruz, ela exige uma resposta. Estamos apenas observando de longe ou nos rendemos ao Salvador crucificado? Meu irmão, minha irmã, é muito importante você hoje tomar uma posição na tua vida. Se aproxime de Deus, busque o Senhor e Ele vai te abençoar. Não sei em que momento você está ouvindo este áudio, mas se você ainda está ouvindo, antes das 2 horas da tarde, eu te faço um convite especial para hoje você estar conosco na nossa igreja. Hoje, 2 horas da tarde, na IIGD Vila Ema. Você pode colocar nas redes sociais, você vai ter aí os nossos endereços, coloque lá no Instagram, vai no Facebook e você vai ter lá o nosso endereço, é a Avenida Vila Ema, 4077, 4077, pertinho do Atacadão, né? O Roldão Atacadista, e eu convido você para esta sexta-feira. Se você, claro, está ouvindo este áudio agora pela manhã, ou se você está ouvindo antes das 2 horas da tarde, é importante que você esteja conosco em nome de Jesus, porque hoje, como eu disse para você, é o maior dia da igreja e eu creio que esse dia vai ser bênção para você. Eu quero orar por você agora, apresentar a tua vida diante do Senhor e declarar sobre você, Jesus já venceu a morte. Pode ter certeza, este mal não precisa permanecer na sua vida. Você não tem que aceitar este problema. Jesus Cristo é contigo. Quero orar por você. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu faço uma oração agora e peço, Pai, que o Senhor alcance cada uma destas pessoas que me ouvem. Meu Deus, esse é um dia muito importante para nós. Um dia, meu Deus, aonde o Senhor Jesus, há mais de 2000 anos atrás, morreu na cruz do Calvário, nos garantindo vida, nos garantindo salvação, nos garantindo a vida eterna. Por isso eu te peço agora, poder de Deus, alcance esta vida, esta casa, esta família, alcance esta pessoa, talvez alguém que está na morte, que se encontra em trevas, mas Deus, que a partir de agora a luz do Senhor venha brilhar na vida dela, que ela saia da morte para a vida. Meu Deus, e alguém que está caído, prostrado, alguém que talvez, meu Deus, acha que não tem mais como, não tem mais jeito para ela, não tem mais solução para o problema dela. Eu oro e eu clamo ao Senhor agora em nome de Jesus, poder de Deus, alcance esta vida, transforme esta pessoa para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Pai, traga esta pessoa da morte para a vida, muda a vida dela hoje. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Deus abençoe a tua sexta-feira. Fica o recadinho para você, o convite, ainda hoje, 2 da tarde, eu convido você para estar conosco em nome de Jesus, tá bom? Independente de quando você estiver ouvindo esse áudio, que a graça de Deus esteja eternamente sobre você. E olha, pode ter certeza, Jesus morreu na cruz, mas ele não ficou morto. A Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Coisas grandes Deus ainda tem para realizar na tua vida. Fique com Deus, ótimo dia, ótima sexta-feira.